Celebração da Ceia do Senhor é momento de renovação. Nós estamos renovando a lembrança daquilo que Jesus fez por nós. Não renovamos o sacrifício, porque o sacrifício foi feito uma vez por todas, uma vez para sempre. E tem valor para todos aqueles que creem no fato de que, ao morrer na cruz, Jesus esteve pagando o preço dos nossos pecados. Mas também renovamos o compromisso com Ele, porque quando relembramos do que Ele fez, nós também temos que nos relembrar que aceitamos, e ao aceitar a oferta dEle para nós, nós o aceitamos como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. E nesse sentido, renovamos este compromisso. Quando eu penso em renovação e orando sempre para que Deus mostre aquilo que deve ser colocado para o povo dele, aquilo que devemos refletir, me veio o que está em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14 desse texto, pensando que uma coisa importante, essencial para todos nós, é vestuário. Temos que nos vestir, temos que nos arrumar. Algumas igrejas que celebram a ceia do Senhor, alguns grupos, na verdade, nem seriam grupos propriamente ditos evangélicos, mas há grupos que celebram a ceia uma vez por ano. E pelo menos um desses grupos dizem que aquele dia, o dia da ceia, é um dia de uma roupa toda especial. Tem pessoas que reservam dinheiro para comprar a roupa para o dia da ceia. Então, eles valorizam esse dia e vão com uma roupa nova. Eles renovam o guarda-roupa, eles renovam o vestuário aquele dia. O texto que nós vamos ler fala de uma das vestes que nós temos que usar e que temos que renovar todos os dias. Nós leremos a palavra do Senhor, então, e o texto está colocado aqui. Vai ser difícil, talvez, para ler, mas se você tiver a Bíblia aí, perto, e a NVI que nós estamos usando, na sua casa também você deve acessar ou abrir. Do versículo 12 ao versículo 14, quem puder, leia comigo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Senhor possa estar, pelo teu Espírito, falando a cada coração, mais uma vez. Continuando a falar, porque já temos ouvido a tua voz durante todas as celebrações, a celebração da manhã, o que já fizemos agora, as canções, mas que de uma forma muito especial, pela exposição da palavra, fique claro o que queres de cada um nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. As vestes do povo de Deus. Temos que colocar a vestimenta adequada e, como cristãos, a vestimenta cada dia que tem que ser renovada. E a primeira dessas, o texto, quando lemos, fala de compaixão. Em algumas versões, misericórdia. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amados, revistam-se de profunda compaixão. Em Lucas 6,36, é Jesus Cristo quem diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou sejam compassivos, como o Pai de vocês é compassivo. A misericórdia que Deus tem para comigo é a misericórdia que eu tenho que ter para com os outros. Todos nós clamamos misericórdia, vez por outra. Nós queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós, que as pessoas nos entendam, nos compreendam, tenham empatia, consigam se colocar em nosso lugar, mas a pessoa não se coloca no meu lugar. Já ouviu esse tipo de reclamação? Eu já fiz esse tipo de reclamação.
Nós queremos que sejam misericordiosos, e Deus é misericordioso para conosco. Temos falado muito aqui sobre um dos sentidos de misericórdia, é não receber aquilo que merecemos, mas nós também temos que ter misericórdia com os outros. Essa é uma das peças da roupa que temos que usar como povo de Deus. A roupa da misericórdia. E todo dia temos que nos vestir gratos a Deus, porque Ele exerce misericórdia para conosco e renova as suas misericórdias. Em Lamentações, no capítulo 3, quando fala sobre recordar, sobre trazer à memória, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele logo fala: as misericórdias do Senhor são infindáveis, renovam-se a cada manhã. Assim como Ele renova a misericórdia dEle para comigo, como Ele renova a misericórdia dEle para com você, você tem que se revestir de misericórdia para com o próximo. Começando dentro da sua casa, indo para a sua vizinhança, no trânsito, na igreja. Misericórdia. A outra peça deste vestuário é bondade. O texto continua falando sobre isso, ainda no versículo 12. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade. E Gálatas 6,10 disse, vamos ler? Porquanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Muitas pessoas pensam em bondade como simpatia. E é também, um dos sentidos da palavra é isto. Mas ser bom não é ser só simpático. Conhece aquela pessoa que é boazinha? Uma vez eu perguntei, como é que é fulano? Ele é bom? Ele é tão bonzinho. É. Ele está ajudando? Ele é muito bonzinho. Mas ele está fazendo a coisa, ele é muito simpático. Aí eu percebi, mas o que está acontecendo? Olha, ele não fede nem cheira, mas ele não ofende ninguém, fica quietinho no lugar dele. A Bíblia, quando fala em bondade, ela fala mais do que em simpatia. Ser bondoso é fazer o bem, é ser benigno também. É estar se esforçando em ajudar, mas com simpatia. Porque há pessoas que fazem o bem com reclamações 1000. Isso faz mais mal do que bem. Eu faço, mas murmurando, reclamando, chiando. Fazer o bem com simpatia, bondosamente. Isto é ser de fato bom. Deus é bom para conosco em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom, nós cantamos isto. E nós temos que ser bondosos todos os dias, fazendo bem a todos. Essa é uma peça importantíssima nesta roupa. Humildade. Filipenses 2:5-8. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, quando fala sobre sermos como Jesus. E o texto diz, vamos ler, quem puder leia comigo, mesmo em casa leia também, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Humildade. Primeiramente, seremos realmente humildes se formos humildes para com Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Termos a mesma atitude que teve Cristo Jesus, esvaziando-nos de nós mesmos. Esvaziando-nos dos nossos direitos. Eu tenho direito. Jesus Cristo tinha direito até não morrer, porque Ele nada fez para morrer na cruz. Mas Ele abriu mão desse direito que Ele tinha. Ele tinha direito a ser adorado em todo o tempo e de ninguém questioná-lo
mas ele se deixou ser questionado, e até que dúvida dele tivessem. Nós temos que, como Jesus, nos esvaziarmos dos nossos direitos, nos esvaziarmos do nosso egocentrismo, para podermos verdadeiramente nos abrir para o outro. Temos que ser humildes, obedecendo totalmente a Deus. Humildade perante Deus é disposição para obedecê-lo em tudo, e Jesus obedeceu, sendo obediente até a morte. Ele se deixou ir para a cruz por obediência, por humildade. Esse é um aspecto importantíssimo desta veste que temos que vestir, que ter. A outra é mansidão. Mansidão, Gálatas 5, 22 e 23, o texto que fala sobre o fruto do Espírito. Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas não há lei. O final, o versículo 23, que é o final da descrição do fruto do Espírito, fala da mansidão junto ao domínio próprio. Quem é manso tem autodomínio. Temos que ser não frouxos, porque às vezes as pessoas confundem mansidão com passividade extrema, até com frouxidão. Jesus Cristo foi manso, mas em determinados momentos ele exerceu autoridade. Moisés foi manso, mas em muitos momentos ele teve que ser firme com o povo. Nesse sentido, temos que exercer. Há um título de um livro sobre o papel do homem na família, o homem cristão, que diz assim: com ternura e com firmeza. Nós temos que ter ternura e firmeza. Mansidão, autodomínio, resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós, característica do vestuário do crente em Jesus. Agora, a outra parte desse vestimento é o que, continuando, vamos ler ainda em Efésios mesmo, em Colossenses mesmo, no capítulo 12, ele continua: mansidão, o finalzinho do 12, paciência. E o grande exemplo de paciência, também de mansidão, é Moisés. Números 12, 3 diz: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Os cálculos que muitos fazem, de acordo com os números que lemos no texto, pelo menos os números que nos chegaram, os números todos que temos no texto bíblico, é que Moisés conduziu no início da viagem, e provavelmente aumentou, 2 milhões de pessoas. 2 milhões de ex-escravos, que estavam agora deslumbrados com a liberdade, só que caminhando sob a direção de Deus, nem sempre nos caminhos que lhes agradavam. E como ele suportou reclamações. Quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, ou já tem ouvido da história, essa história de Moisés é muito conhecida, sabe de todas as cobranças que ele teve que suportar. E ele foi paciente. Ser paciente é saber esperar. Tem a hora certa para se falar, tem a hora certa para se agir. É saber esperar pelo outro. Aquilo que todo marido tem quando vai sair de casa. Pacientemente, sem reclamação nenhuma, espera a esposa, que diz que só faltam 5 minutos. E depois faltam mais 5 minutos. E depois faltam mais 5 minutos. E mais 5 minutos. E mais... Mas uma hora chega. Eu sei que todos os homens que estão aqui, os que estão nos assistindo, pacientemente esperam a sua esposa. E não reclamam, amém? Ainda bem que Deus é misericordioso. Teve gente que, sinceramente, não abriu a boca, eu percebi, não dá para ver, mas deu para sentir. Paciência. Uma parte da roupa que temos que ter porque Deus tem para conosco.
Por que Jesus Cristo ainda não voltou? Por que a história não encerrou? Por que a igreja não foi arrebatada? A Bíblia diz que é por causa da paciência de Deus, até chegar ao número certo, a plenitude. Se Ele tem paciência comigo e com você, eu tenho que ter paciência com todos. Mas outra peça importantíssima é o perdão. O texto é muito conhecido, Mateus 18, 21 e 22, mas sempre vale a pena relembrar. Vamos ler? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E quem é bom de matemática, dá quanto? 490 vezes. Por dia. Porque 7 vezes era o número de perdões que o judeu deveria, de acordo com os rabinos, com os mestres, ele deveria perdoar 7 vezes, até 7 vezes a mesma pessoa. E aí eles querem que Jesus confirme. Então é 7 mesmo, já é muito em Jesus. Não pode diminuir? Jesus falou, não é tudo isso não. É 70 vezes 7, 490 vezes. Você tem que perdoar a mesma pessoa cada dia. Isso é infinito, e é. Porque Deus perdoará muito mais você, quantas vezes necessárias for, cada dia e durante toda a vida, se você humildemente chegar a Ele e pedir perdão. Mas Ele já o perdoou na cruz. E mesmo se você não confesse o pecado, o perdão dele permanece. Você não vai ter a alegria da salvação, a plenitude do Espírito. A confissão de pecados é, na verdade, para que você possa ter a sua consciência esvaziada, a sua alma esvaziada, para que Ele possa preencher aquele aspecto da sua vida. Mas isso, mesmo que você não confesse pecados cometidos, a confissão que você fez a Ele, quando o aceitou como Senhor e Salvador, tem valor para perdoar os seus pecados por todo sempre. Ele já perdoou, Ele não cobrará. No entanto, eu preciso estar confessando para que eu possa ter os canais todos da minha alma abertos, para que o Espírito possa preencher todas as áreas da minha vida, para eu viver a vida cristã plena. Mas o Senhor me perdoa infinitamente, e eu tenho que perdoar infinitamente. Uma capacidade que nem eu nem você temos, mas toda essa vestimenta vem de Deus. E por isso, essa vestimenta toda, na época, quando eles se vestiam, eles punham, tanto homens quanto mulheres, os gregos, os romanos principalmente, mesmo os judeus, eles iam pondo vestes sobre vestes, e punham uma túnica, e depois eles punham uma espécie de um cinto que segurava tudo. O soldado, quando ia para a luta, ele punha um tipo de um camisolão e punha o cinto, punha a armadura e aquele cinto segurava tudo. Então nós temos que ter o cinto que agora junta e une tudo, e o cinto é o amor. Esta peça, e vamos ler? 1 Coríntios 13, 4, 7 diz o quê? O que é o amor? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é uma boa sensação. O amor é uma soma de ações e de atitudes. Assim Deus ama você, assim Deus ama a mim. É a soma de atitudes. Exercendo isso, eu tenho uma boa sensação. O amor, conforme o texto de Colossenses, no
capítulo 3, o versículo 14, que encerra a leitura que fizemos, diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por isso que eu disse que é o cinto, que une tudo. As vestes do povo de Deus têm que ser renovadas todos os dias. Agora, em época de pandemia, chegar em casa e tirar toda a roupa, não é? Tira tudo, vai tomar banho, põe outra. Assim, nós vivemos num mundo da pandemia espiritual que sempre existiu. E essa vestimenta, ou essas vestes todas, elas têm que ser renovadas cada dia. Cada dia você tem que estar renovando o seu amor. Cada dia você tem que renovar perdão. Cada dia você tem que renovar a sua paciência. Cada dia você tem que renovar mansidão. Cada dia você tem que renovar humildade. Cada dia você tem que renovar bondade. Cada dia você tem que renovar compaixão, misericórdia. Portanto, vamos ler? Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É difícil usar toda a roupa sempre. E por isso, nesta celebração e antes dela, a Bíblia manda que antes da celebração, cada um deve examinar-se a si mesmo, confessar os pecados e comer do pão e tomar do cálice. Nós vamos nos examinar e pedindo que principalmente o Senhor mostre qual das peças desta roupa do povo de Deus você não tem renovado, ou talvez você nem esteja usando. Peça perdão e peça que Deus dê para você, porque é Ele quem fornece a roupa. Essa roupa vem dele para você. Essa vestimenta vem do Senhor para cada um que pede com sinceridade, que crê que o Senhor pode fazer. Ao celebrar a ceia, nós nos recordamos que este Jesus andou entre nós perfeitamente vestido com esta vestimenta. Vamos pedir perdão e vamos pedir que o Senhor esteja renovando a vestimenta dele mesmo em nós cada dia. Os diáconos virão à frente, os que vão nos ajudar na celebração. Quem vai estar nos ajudando nas canções também vem à frente. Abaixe a sua fronte. Você que está em casa também, feche os seus olhos, eleve a Deus os seus pensamentos. Quem vai participar da celebração em casa, esteja preparado agora. Quem não vai participar, participe em espírito de tudo isto, renovando o compromisso com o Senhor. Silenciosamente ore, peça que Ele mostre quais aspectos deste vestuário você não está tendo, confesse e peça que Ele lhe dê, hoje mesmo. Faça isso silenciosamente. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de participar da tua ceia, Senhor Deus, desse memorial, e relembrarmos, meu Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós, ó Pai, a expiação dos nossos pecados, ó Pai.
pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Eu te louvo e te agradeço e te peço, ó Pai, ser conosco, ó Pai, toca nossos corações e nos transforma, meu Pai, conforme a tua vontade, conforme os teus propósitos, para que cada dia mais nós possamos estar parecidos contigo, Senhor, e cada dia mais nós possamos te servir, ó Pai, e ser luz e sal nesse mundo. Te agradeço, te louvo por esse momento, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Convidamos a participar dessa celebração todos os irmãos e irmãs que já crentes em Jesus, são filiados a uma igreja evangélica, em comunhão com a sua igreja. E aqueles que vão participar, eu peço que fiquem em pé neste momento, e enquanto cantamos a canção, você estará... Quem vai com você? Quem vai por mão? Jesus Cristo tomou o pão e disse: este pão é o meu corpo que é partido por todos vocês, comam dele todos em memória de mim. Comamos, pois, do pão, que é o símbolo do corpo de Cristo em memória de Cristo. Glória a Deus. Igualmente, depois de ter comido, ele tomou o cálice e diz: esse cálice contém o sangue com o qual é celebrada a nova aliança. Bebam dele todos em memória de mim, bebamos, pois, todos do conteúdo do cálice em memória de Cristo. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, a este que morreu, ressuscitou, vive e voltará. Glória para sempre. Aleluia, Senhor. Toda honra, todo louvor, toda glória seja dada tão somente ao Senhor. Digno é o Senhor de todo louvor e toda glória. Muito obrigado por este momento de culto, Senhor, em reunião com a tua igreja. Conduza-nos, ó Deus, de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça, do teu amor e do teu cuidado. E que possamos ter uma semana, ó Deus, em que vamos nos revestir de tudo aquilo que nós aprendemos nesta noite, para podermos espelhar a imagem de Jesus para este mundo. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui, por cada lar representado e por aqueles que nos acompanham através da internet. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do seu Filho Jesus, a ação, a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo esteja sobre cada vida nesta noite e durante todos os dias dessa semana. Amém